Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesse instante para dar seguimento a esta obra. Antes, porém, precisando agradecer a Deus por tudo que Ele tem me permitido e o que tem permitido a todos os meus. Preciso agradecer a Deus pela sabedoria e discernimento que Ele me dá. Preciso agradecê-lo pelos livramentos que tenho tido, pela atenção e pelo zelo os quais Ele me dedica e pelo sustento material e espiritual. Não posso esquecer também de agradecer pelo fortalecimento e ânimo que Ele tem me dado para a execução deste trabalho. Em nome de Jesus. O capítulo 8 de 2 Coríntios nos diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será feita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio, e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito,
o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e, muito diligente, partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro de nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual, muitas vezes e em muitas coisas, já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Capítulo 9 de 2 Coríntios. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus.
porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Assim, findam-se mais 3 capítulos. E Deus continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus ricas e poderosas bênçãos, em nome de Jesus.